Tite não fará mudanças em relação ao time que venceu o Fluminense por 2-0 para o reencontro com o rival neste sábado, às 21 horas, no Maracanã, por uma das semifinais do Carioca. Ayrton Lucas e Eric Pulgar se recuperaram dos incômodos sentidos durante o clássico do fim de semana passado e vão para o jogo. O Flamengo jogará com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro Gabigol e Wesley, que ficaram fora do primeiro Fla-Flu da semifinal, recuperaram-se e estão em condições para constarem na relação de Tite. O Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença que se classifica para a decisão do Campeonato Carioca. Somente uma vitória do Fluminense com saldo superior ao citado que elimina os rubro-negros. O Flamengo tem crescido exponencialmente em termos de títulos na base. No próximo domingo, o time sub-20 disputa uma inédita final da Libertadores. O futebol feminino também ganhou maior visibilidade com a chegada da craque Cristiane e de destaques como Jenny, Fabi Simões e Gláucia. E para receber essas atrações, o clube projeta uma Gávea reformada até o fim de 2024. A expectativa de conclusão do estádio José Bastos Padilha estava prevista para novembro do ano passado, mas um vazamento adiou o término. A recuperação da arquibancada, obra que custou 4,5 milhões de reais, foi finalizada no início de 2024. A área foi toda impermeabilizada, e ferragens que estavam expostas agora estão consertadas. Embora a área da arquibancada comporte de 5 a 7 mil pessoas, exigências do Corpo de Bombeiros em relação ao escoamento de público fazem o rubro-negro optar por uma capacidade máxima de 2.000 torcedores. Fizemos um primeiro passo da reforma da arquibancada em recuperar para não rachar. E isso está pronto. Já trocamos alambrado, pusemos um alambrado de vidro. Agora apareceu um novo plano, em liberar os primeiros 20 degraus para 2.000 pessoas e colocar jogos para os garotos e para o futebol feminino. Estamos projetando uma grande reforma para os vestiários, e está em concorrência para que empresas assumam essa obra. Vamos ter tudo o que é necessário. Sala de doping, vestiários para partidas oficiais, vestiários da arbitragem masculinos e femininos, conta Arthur Rocha, vice-presidente de patrimônio do Flamengo. O Flamengo tem expectativa de concluir a modernização do estádio dentro de um prazo de 6 meses. Uma novidade em relação ao planejamento feito no ano passado é a instalação de refletores. Precisa iluminar. Quem marca horários dos jogos é a televisão. Se marca de noite, temos que alugar um campo. O contrato original de reforma só contemplava a recuperação da arquibancada. Não estava prevista a iluminação, prosseguiu Rocha. Estádiozinho boutique caprichado. O Maracanã será palco de 2 jogos decisivos da semifinal do Campeonato Carioca. No domingo, às 17, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam em busca de uma vaga na grande decisão do torneio. Neste confronto, o Cruz Maltino tomou uma atitude para salvar o time da Baixada Fluminense de prejuízo. O Nova Iguaçu é o mandante do jogo, porém, o Vasco também tomou a frente da negociação com o para a realização da partida no Maracanã. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, o Cruz Maltino ajudou o adversário a pagar os custos das despesas da operação do Templo Sagrado. Nova Iguaçu x Vasco no Maracanã. Após muito imbróglios para saber qual estádio será palco de Nova Iguaçu x Vasco, enfim, ficou definido o que irá acontecer no Maracanã. Os ingressos para o jogo começaram a ser vendidos na última quinta-feira, a 14, com 50 mil bilhetes foram comercializados. Fla-Flu no Maracá. Donos da concessão do Maracanã, Flamengo e Fluminense não encontraram problema para atuar na semifinal do Carioca no estádio. No último sábado, às 09, inclusive, as equipes se enfrentaram no Templo Sagrado. Na ocasião, o rubro-negro venceu por 2-0 ao rival. Já neste sábado, às 16, o clássico entre os times volta a acontecer em caráter decisivo. O Fla-Flu acontece às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã. Desse modo, o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, no YouTube. Por fim, a Band, a canal aberto, a Band Sports, a TV fechada, e o GOAT, a streaming, também exibem a partida. Flamengo e Fluminense estão em reta final de preparação para o clássico decisivo pela semifinal do Campeonato Carioca. No confronto,
o técnico Fernando Diniz não poderá contar com dois jogadores, Thiago Santos e Douglas Costa. Desse modo, além deles, o rival ainda pode ter outros desfalques. Ausências no embate de ida, Samuel Xavier e Marlon correm contra o tempo para se recuperarem de lesões, e com isso, voltarem a atuar pelo Fluminense. Diante deste cenário, o treino desta quinta, a 14, e de sexta-feira, a 15, serão cruciais para saber se os atletas terão condições de jogar contra o Flamengo neste sábado, a 16, no Maracanã. Retorno de jogador no Fluminense. No confronto com o Flamengo, o Fluminense terá o retorno de uma peça importante no meio de campo em André. Desfalque no primeiro encontro dos times na semifinal, o volante volta ao time após cumprir suspensão automática por expulsão em duelo diante do Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara. Como chega o Flamengo? Tite comanda atividades com o elenco do Flamengo desde a última segunda-feira, a 11. Durante o período, o treinador teve a maioria dos jogadores à disposição. Recuperado de lesão muscular, o atacante Gabigol voltou a participar dos treinamentos junto à equipe e, com isso, deve ser opção no ataque do Mengão. Por outro lado, Ayrton Lucas, Wesley e Eric Pulgar ainda não têm presença garantida no Clássico. Em suma, até o momento, os atletas seguem em transição física. Nesta quinta-feira, a 14, o trio irá continuar sendo reavaliado durante os exercícios no CT Ninho do Urubu. Como chega o Flamengo? Tite comanda atividades com o elenco do Flamengo desde a última segunda-feira, a 11. Durante o período, o treinador teve a maioria dos jogadores à disposição. Recuperado de lesão muscular, o atacante Gabigol voltou a participar dos treinamentos junto à equipe e, com isso, deve ser opção no ataque do Mengão. Por outro lado, Ayrton Lucas, Wesley e Eric Pulgar ainda não têm presença garantida no Clássico. Em suma, até o momento, os atletas seguem em transição física. Nesta quinta-feira, a 14, o trio irá continuar sendo reavaliado durante os exercícios no CT Ninho do Urubu. Fluminense tem desfalque e dúvidas. Além de Douglas Costa, o Fluminense tem outro desfalque confirmado, em Thiago Santos. Expulso no último sábado, a 09, o zagueiro irá cumprir suspensão automática no jogo de ida contra o Flamengo. Já Samuel Xavier e Marlon, com dores musculares, ainda seguem como dúvidas para o Clássico. Por fim, o volante André volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. E o Flamengo? O Flamengo tem a maioria dos jogadores à disposição para o jogo contra o Fluminense. Recuperado de lesão muscular e treinando normalmente com o elenco desde a última terça-feira, a 12, Gabigol deve voltar a figurar na lista de relacionados. As dúvidas ficam para saber se Eric Pulgar e Ayrton Lucas terão condições de jogo. De momento, os atletas fazem transição física. Desse modo, as atividades desta quinta, a 14, e da sexta-feira, a 15, serão cruciais para saber se o volante e o lateral esquerdo poderão atuar diante do Fluminense. Fla-Flu. Flamengo x Fluminense acontece neste sábado, a 16, pela partida de volta da semifinal do Carioca. A partida terá início às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã. Desse modo, o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, no YouTube. Por fim, a Band, a canal aberto, a Band Sports, a TV fechada, e o Goat, a streaming, também exibem o Clássico.